Olá, meus caros, minhas caras, nossos amigos e amigas. Nosso cordial e fraterno abraço a todos vocês. A nossa gratidão pelo acompanhamento de vocês ao trabalho que realizamos, eu em parceria com o Lucas. Hoje nós vamos tratar do capítulo de número 160 desta obra, Palavras de Vida Eterna, que é uma psicografia do querido Chico Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje iremos falar sobre o que Emmanuel nos traz no capítulo de número 160, cujo título é Reconheçamos, porém. Ele vai trazer a sua mensagem, os seus esclarecimentos, a partir de uma mensagem de Paulo, escrita na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. O que Paulo nos afirma nesse versículo, né? Ele diz o seguinte: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. E aí nós nos perguntamos, o que será ter o Espírito do Cristo, né? O que será essa relação tão forte com Jesus, o nosso Mestre? Quando que nós somos dele, não é? Então, qual é o momento em que a gente tem, de fato, o Espírito do Cristo vivendo em nós? Ou nós vivendo no Espírito do Cristo, né? Como se dá isso? Qual é a nossa tarefa para que a gente alcance isso e que nos faz até lembrar o que o próprio Paulo fala em um outro momento, em uma de suas mensagens, em que ele afirma: não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Talvez seja nessa mesma dinâmica, nessa mesma direção que Paulo afirma aqui esse trecho, né, na carta aos Romanos. De fato, já era uma preparação que ele posteriormente iria fazer uma visita presencialmente aos Romanos, e ele já fez esse encaminhamento dessa missiva, dessa carta, com o objetivo de dar alguns esclarecimentos sobre a mensagem do Evangelho e a mensagem que o Cristo nos apresentou, né? Então, estar com Cristo, ter o Espírito do Cristo, é viver uma experiência espiritual elevada, é viver uma experiência espiritual que nos conduza a um momento de vivência, né, desse grande amor que Jesus tem por nós, a partir do momento que a gente procura exercitar e viver o seu próprio exemplo, né? Viver as suas próprias lições. Por óbvio, né, que não é uma das tarefas mais fáceis, falando de forma muito clara, não é uma tarefa nada fácil, né? Mas com essa escrita de Paulo, com essa afirmativa, é porque de fato ela é possível, ela é plausível, né? Então, o teu Espírito do Cristo é, ao mesmo tempo, uma experiência que ela é uma experiência espiritual e é ética também, né? Nós precisamos, enquanto encarnados, viver uma experiência ética em todas as situações da nossa vida. É no momento em que eu estou lidando com o próximo que eu não tenho uma boa relação, eu tenho que ser ético, respeitoso e fraterno. É o momento em que, num diálogo um pouco mais acirrado, debatendo ideias, né, a gente, em muitas ocasiões, discorda da ideia do outro e de certo modo, a gente quer impor a nossa ideia. Isso já não é ético, é antiético, né? Nós não estaremos respeitando a ideia do outro. Obviamente que para haver esse respeito, essa ideia ela tem que ser uma ideia, não uma ideia agressiva, uma ideia violenta, uma ideia que objetive uma corrupção, né? Mas, sim, ainda assim, nessas condições, nós vamos discordar, mas nós podemos discordar também de forma ética, de forma fraterna, de forma cordial.
E então, talvez isso seja ter o Espírito do Cristo em nós, né? Talvez isso seja uma forma de nós apresentarmos os exemplos de Jesus numa esfera menor, né? Numa proporção muito menor, obviamente, mas é o caminho, né? É o caminho que nos conduz a Ele, é o caminho que nos conduz às experiências espirituais que todos nós temos capacidade de viver. Então vamos ao texto, o que Emmanuel nos traz. Todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca de Cristo. E aderindo às interpretações do ensinamento cristão a que mais nos ajustamos, não raro confiamos apaixonadamente as manifestações superficiais de nossa fé. Partilhamos assembleias seletas ou humildes nos templos materiais, o que, sem dúvida, nos dignifica o pensamento religioso. Integramos equipes de propaganda dos pontos de vista que esposamos, o que realmente nos evidencia o zelo das atitudes. Então, nesses 3 primeiros parágrafos aqui, nós temos uma fala de Emmanuel que já nos direciona para isso, né? Nos apresenta, primeiro, a necessidade de chamamento ao Evangelho, né? Que todos nós necessitamos. Todos atravessamos um período de ausência de informação ou talvez de comodidade da nossa parte de não buscar essas informações sobre Jesus, sobre a mensagem cristã. E quando nós aderimos a essas interpretações do ensinamento cristão, especialmente aquilo que mais se ajusta a nós, não raro há uma confiança, confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. O que é isso? A gente não confia de forma cega naquela mensagem que está ali transmitida, tendo aquilo como uma verdade absoluta. E em muitas ocasiões não é. E são erros que a gente comete ao longo da nossa existência, porque isso pode nos conduzir a um fanatismo, isso pode nos conduzir a realidades que podem ser mais duras para a gente no futuro, né? Então, nós participamos, né, também, partilhamos de assembleias seletas ou humildes, dos templos materiais, né, o que, sem dúvida, nos dignifica o pensamento religioso, repetindo aqui, diz Emmanuel, né? Isso, de fato, nos ajuda, as assembleias, os encontros, as reuniões, os estudos de que fazemos parte, isso vai nos dignificando sobre o pensamento religioso, aquele que nós esposamos, aquele que nós buscamos para a nossa vida. E essa interação com outras equipes, com outras pessoas, com pontos que têm o mesmo ponto de vista nosso, traz um zelo, um cuidado para com as nossas atitudes, né? Contudo, nós ainda cultivamos discussões acirradas, justamente por isso, porque nós achamos que aquilo que nós acreditamos é a verdade e uma verdade absoluta. E a gente precisa levar em consideração muitas ocasiões o pensamento contrário. Pelo fato de não ser, por exemplo, um espírita, ser de outra denominação religiosa, não significa que a pessoa esteja equivocada no seu ponto de vista, né? Então, a gente precisa ter o cuidado para não criar um fanatismo em nós, porque se cria o fanatismo, nós perdemos a razão. Deixamos de exercer o papel cristão de fato. Lembremos sempre que Jesus não criou religiões. Ele veio trazer uma mensagem universal, uma mensagem que é divina e uma mensagem que é eterna. Então, a gente precisa ter esse devido cuidado para que não caiamos, não venhamos a cair nessa armadilha que é
a presunção, né? Sermos presunçosos e achar que estamos com a verdade em nosso poder. Isso jamais é muito importante que isso não ocorra, não aconteça. Adotamos hábitos exteriores, vai dizer Emmanuel, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, o que, no fundo, nos patenteia a sinceridade de sempre louvável. Em muitas circunstâncias, oramos segundo fórmulas especiais. Obrigamos-nos a devoções particulares, formamos círculos de atividades afins a isolar-nos dentro deles, ou carregamos dísticos que nos especificam a confissão. Então vejamos que tudo isso são manifestações externas, manifestações exteriores. É aquilo que nós realizamos no nosso cotidiano, a nossa forma de alimentar, como nós oramos, o nosso estilo de vida, quais são os nossos hábitos, tudo isso são questões exteriores, tá? Mas isso é importante, é relevante? Sim, de fato é, porque é através dessas manifestações que a gente vai obtendo evolução espiritual. Nós vamos criando uma força moral, uma força espiritual em nós que nos conduzirá, sem dúvida, a caminhos mais elevados. E vamos então para o fechamento agora, para ver o que Emmanuel nos apresenta no último parágrafo. Ele diz o seguinte: todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem de qualquer modo às lições de Jesus são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. É o que nós havíamos falado, né? Que todas essas ações exteriores, elas têm uma importância, sim, que vão nos conduzindo para o caminho de encontro ao Cristo. Reconhecer, mas ele vem nos advertir. Vejamos o que ele diz. Reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida. Sentimento, ideia, ação e conduta, quando afirma convincente. Mas, se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Então, o que é ter o Espírito do Cristo? É justamente isso, essa questão dessa vivência espiritual elevada. E nós, volto a dizer, não vamos conseguir, pelo menos por enquanto, ter essa vivência espiritual elevada no patamar do Cristo. Mas o caminho que nos conduz a ele é esse. É ter uma conduta ilibada, uma conduta moral, não um moralismo, um falso moralismo, não é isso, né? Mas as nossas atitudes, elas têm que estar de acordo com o que essas lições evangélicas nos apresentam. E esse é o caminho que nos conduz a ele, né? Então, quando o Cristo nos afirma que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim, não é por ele a figura de Jesus, mas sim e exatamente nas lições que ele apresentou. Não é o fato de eu dizer que eu sou cristão que vai me conduzir até ele. Não adianta eu falar que sou cristão, que respeito a Deus, que conheço a Deus, ou melhor, que tenho a fé na existência de Deus, a certeza da existência de Deus, mas as minhas ações são contrárias a todas as lições morais apresentadas pelo Cristo. Então, não há uma verdade nisso, né? O simples fato de eu abrir a boca e dizer que eu sou cristão, que eu tenho Cristo como meu mestre, como meu guia, mas só na fala, só na frase, só na palavra. Se eu não vivo, não estou correspondendo com aquilo que ele aguarda de nós. Aguarda pacientemente, inclusive.
Então pensemos sobre isso, né? Ao invés de proclamarmos tanto as palavras, a mensagem de Jesus, por meio do verbo, vivamos na prática essa mensagem. Aí sim, nós estaremos nessa direção, nesse caminho que nos conduzirá até Ele e até o nosso Pai, obviamente. Então, meus amigos e amigas, era isso que nós tínhamos para o dia de hoje, para esse encontro, e espero que todos estejam e fiquem bem, e aqueles que porventura não estejam, que estejam passando por alguma vicissitude, busquem ajuda, busquem amparo, busquem auxílio, porque tem sempre alguém querendo estender a mão. Então, existem muitas possibilidades. Se cada um que esteja vivendo um momento delicado em sua vida seja um momento emocional, não esqueçamos que tem os profissionais da área de saúde que tratam das questões emocionais. Se é um problema físico, tem os profissionais que trabalham nessa área. E temos as casas espíritas que estão aí para nos amparar, para nos acolher, nos receber e nos orientar nesse caminho, nessa direção que nos conduz ao nosso Mestre. Então, que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.